Boa noite, meus irmãos. É com alegria que nós voltamos à sua casa, porque no dia de hoje a sua igreja está reunida na sua casa. Seguindo um decreto do governo do nosso estado, as nossas igrejas, elas não poderão ter atividades presenciais no dia de hoje, e por isso nós estamos indo até você através das imagens que você passa a receber agora através do canal do YouTube. Portanto, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, e como eu tenho dito, a casa do nosso Deus hoje é a nossa casa. Se você puder, se você tiver com algum vizinho seu aí mesmo, recebendo alguma visita, convide-os para que estejam na sua casa, participando conosco do nosso culto. Estaremos nos preparando agora para que Deus possa falar ao nosso coração através dos hinos que vamos cantar, dos textos bíblicos que vamos ler e, ao final, a mensagem que Deus trará para o seu, para o meu e para o nosso coração. Portanto, eu quero convidá-los a estarem em oração para nós darmos abertura, então, no nosso culto com o nosso prelúdio para o mesmo. Erga a voz ao Senhor, que reina sobre nós, pois é o vencedor. Encha o céu de canções, que os anjos cantam pra glorificar ao Rei. Quem é como o nosso Deus? Não há outro maior. Grande é o nosso Deus, digno de todo louvor, poderoso para salvar. Aleluia.
Cante aleluia, reine em nós, reina em nós. Queridos, nós queremos falar para vocês a respeito da dinâmica de atividades da nossa igreja para esses próximos dias. Eu gostaria que você aí da sua casa prestasse atenção, porque você vai precisar estar atento a isto, para o que vai acontecer nesses próximos dias. Lembra os irmãos da nossa reunião de oração, terça-feira, 5h30 da manhã. Na segunda-feira à noite estaremos montando a nossa agenda de oração, e você já sabe como fazer. Mande o seu pedido, o seu agradecimento para o meu número privado, e eu vou estar incluindo então o seu nome, o seu pedido ou o seu agradecimento. Quarta-feira, 18h30, é o horário que nós estaremos dando abertura ao nosso culto de oração. E eu quero, antes de falar sobre o culto de oração, eu quero falar para vocês, como presidente da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, fazendo-lhes uma última convocação. Como presidente da CIB de Campo Grande, convoco os irmãos membros de nossa igreja para a sua assembleia regular a ser realizada no próximo dia 31 de março, quarta-feira, para profissão de fé de candidatos ao batismo no dia 4 de abril, movimento de membros e a aprovação da proposta orçamentária para o ano de 2021 até o mês de março de 2022. Então eu volto agora ao texto. Então, quarta-feira, 19h30, eu preciso, meu irmão, da sua presença, para que a gente possa ter a oportunidade de um rápido e um breve culto administrativo, tratar com vocês sobre o recebimento de pessoas. São 6 candidatos ao batismo, e temos 7 candidatos a serem recebidos por aclamação. São irmãos nossos que já estão frequentando a nossa igreja há bastante tempo, e que querem se filiar à nossa igreja. Então, eu peço a vocês que estejam atentos a isso. Estaremos terminando o nosso culto antes das 20 horas, para que a gente possa, em atendimento ao toque de recolher, voltar para as nossas casas e chegarmos em nossas casas às 20 horas. Então, eu peço a você a atenção para isso. Peço a você que convide, que lembre a um irmão da igreja esta questão tão importante na nossa vida, que é o tratarmos dos assuntos da administração da nossa igreja. Eu quero falar com você rapidamente sobre culto presencial. Você tem ouvido aí do último decreto que temos para obedecer, e esse último decreto ele vai até o dia 4 de abril, próximo domingo. Então, eu quero alertar você, porque nosso culto no domingo que vem, ele vai ter um horário diferenciado. Então, nós não teremos o nosso culto 6 horas da manhã, o nosso culto foi transferido para as 9 horas da manhã, e faremos no culto da manhã uma programação completa. Nesta programação, nós teremos a apresentação da cantata Graça, que será apresentada pelos músicos de nossa igreja. Realizaremos batismos dos 6 novos candidatos, e ao final do culto celebraremos a ceia do Senhor. Esta programação será feita na parte da manhã, tendo seu início às 9 horas da manhã e encerrando por volta das 11 horas. À noite não teremos culto presencial, até mesmo por conta do decreto, mas estaremos disponibilizando no canal do YouTube a gravação do culto que vai ser realizado na parte da manhã, para que você possa, mais uma vez, você possa participar da adoração conosco. Então, eu peço a você que esteja atento a isso aí. Serviço. Nós precisamos, irmãos, da cooperação dos membros de nossa igreja para nossas equipes de serviços durante os cultos. Se você puder, nos procure, sua ajuda será muito valiosa. Precisamos, irmãos, também estar com precauções quanto ao contágio. Peço aos irmãos, por amor, que todos precisamos ter uns pelos outros. Vamos nos cuidar, pois o vírus ainda está entre nós. Não vamos abrir nossa guarda. Peço a todos os irmãos que ao final do culto, todos desocupemos o santuário. Durante este novo momento marcado pela redução do horário, pedimos a gentileza aos irmãos de não se alongarem nas dependências do templo, para que todos estejamos voltando para as nossas casas antes do horário pré-determinado para o recolhimento imposto a todos nós
sul-mato-grossenses, neste decreto passado da última quinta-feira. Ofertante para a obra de reforma, oferte, melhor dizendo, para a obra de reforma do nosso templo. Amanhã estaremos voltando às nossas obras, e você poderá fazê-lo através das contas bancárias de nossa igreja, nos enviando o seu comprovante, informando-nos o valor da oferta e a destinação da mesma. Eu quero informar aos irmãos que, paralelamente à obra do templo antigo, nós vamos estar também reformando os nossos banheiros masculinos da nossa igreja. Então, por favor, estejam atentos, nos ajudem. A obra é do Senhor, e nós somos do Senhor e trabalhamos para Ele. Então, essas são as comunicações que nós temos para este tempo. Quero convidar você a dar uma paradinha onde você está, para nós orarmos. Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas para este tempo de culto, para a nossa adoração. Feche os seus olhos e falemos com o Senhor então. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, nós te adoramos, Senhor, pela beleza da tua santidade, ó Deus. Te adoramos, Senhor, pelo poder que há em tuas mãos. Te adoramos, Senhor, porque independente daquilo que somos, tu tens estendido sobre nós as tuas misericórdias. E Jeremias bem disse, Senhor, que as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que esta graça, que essa misericórdia, Senhor, se estenda de fato a cada dia sobre nós. Paizinho querido, recebe agora, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, o que temos preparado para Ti no dia de hoje, Senhor. Que seja, Senhor, o melhor da nossa vida para a sua vida. Sabemos, Senhor, que não somos dignos de nos apresentarmos perante Ti, mas sabemos, Senhor, que Tu és um Deus galardoador e que Tu não olhas, Senhor, para as nossas imperfeições, mas Tu vês, Senhor, a intenção do nosso coração. Recebe, pois, Senhor, a nossa adoração neste dia, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos aqui para louvar, para adorar o Senhor, mas também para colocar as nossas vidas, as nossas ansiedades, nossas petições diante do seu altar, porque Ele é o Deus de todas as coisas, que sabe o fim desde o começo, e porque só Ele é a nossa esperança. Por isso eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor conosco, está em Salmos 59, eu vou ler daqui, e você pode ficar à vontade, se quiser nos acompanhar aí de onde você está. E diz assim a palavra do Senhor: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar, tu, ó Deus, és o meu alto refúgio, o meu Deus fiel virá ao meu encontro. Amém? Nós vamos cantar isso agora na certeza de que, mesmo que as dificuldades, mesmo que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. O meu Deus fiel virá ao meu encontro. Vamos cantar. Fidelidade pela
minha força, louvores cantarei. Ó Deus que me ama, eu te esperarei. Tu és meu Deus fiel, ao meu encontro vens pela manhã, te louvarei. Ó Deus minha força, louvores cantarei. Ó Deus que me ama, eu te esperarei. Tu és meu Deus fiel, ao meu encontro vens pela manhã, te louvarei. Te Amém. O Senhor prometeu que nunca nos desampararia, nem nos abandonaria. Preste atenção na mensagem dessa canção. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
contemplando esse Senhor que nos contempla e que vem para nos salvar, vem para cuidar de nós, que eu quero convidar você a entrarmos no nosso momento de oração. Meus irmãos, quantos têm sido os motivos que temos para nós nos apresentarmos diante do altar do nosso Senhor em oração? E eu creio que a gente esteja vivendo um momento que foi vivido por Moody há muitos e muitos anos atrás, quando alguém perguntou para ele qual era o motivo, ou melhor, qual era a razão de Deus abençoá-lo da maneira como ele fazia, quanto tempo ele dedicava e quantas vezes ele orava durante o dia. E ele pôde responder àqueles que o interpelavam, dizendo que a oração dele era uma apenas, começava pela manhã e terminava ao final do dia. E eu e você, irmãos, estamos vivendo exatamente esse tempo. A todo momento alguém liga para nós, dizendo assim: por favor, ore, pois estou com uma pessoa da minha família em apuro, em dificuldade, internada, foi entubado ontem, foi entubado hoje, e a gente não tem podido parar a nossa oração, e é bom porque a gente está vivendo em fervente oração, e nós vamos fazer isso mais uma vez no dia de hoje. Eu quero convidar você a estar atento, ou atenta aos pedidos. Em primeiro lugar, eu quero trazer os aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 28/3, domingo, é aniversário de casamento do irmão Fernando e a irmã Jaci. Amanhã, segunda-feira, dia 29, nós temos aniversariando a irmã Dora Valdove, a irmã Ravena Garcete Vicente dos Reis e Valmir Felipe dos Santos. Terça-feira, dia 30, Márcio Augusto de Almeida. O Guto está aqui pertinho de nós, está presencialmente com a gente aqui. Rafael Zanúncio Ortiz do Nascimento. Walter Isamilda, aniversário de casamento. Quarta-feira, dia 31, Estela Michelin Tobich, a nossa aniversariante mirim. Na semana passada foi aniversário da Gabi, irmãzinha dela, e o pastor não fez menção, mas no dia do aniversário falei com ela. Então, hoje, essa semana é aniversário da Estela. É também aniversário dia 31 do Daniel Delgado da Cruz. Depois, nós vamos ter aniversário do dia 2/4, irmão Israel Félix Dage. Então, é o nosso querido irmão, sua esposa está aqui conosco, participando do grupo de adoração. Agora, irmãos, os pedidos de oração por aqueles que estão atravessando por um momento de dificuldades. Irmã Terezinha Estoduto, ainda em recuperação de enfermidade. Valdenira Matias e Elza Prates, familiares do irmão Silas. Deise, esposa do pastor Edmar, ela continua aguardando para uma cirurgia. Pastor Marcos Batista e a sua esposa, a irmã Eve, pastor Marcos está conosco, vai estar falando ao nosso coração daqui um pouco. Pastor Reinaldo Pereira, irmão Germano, sua esposa Ela e suas filhas e seus netos. Rosana, a cunhada da irmã Andréa Diniz. Diego, irmão da Andréa Diniz, em recuperação de Covid. Simone Ré, filha do irmão Helene e da irmã Hilde. Simone, nora da irmã Rosalina. Irmão Antônio Sérgio Barroso, membro de nossa igreja, internado ali no hospital da Unimed. Seu estado de saúde requer cuidados, portanto, o seu irmão Paulo e a sua esposa pedem que a igreja esteja de intensa oração em favor dele também. Irmão Gerson Alexandre, internado no Hospital do Exército, aqui em Campo Grande. Roberto Michelin, aguardando cirurgia. Orar, irmãos, pela família dos nossos irmãos queridos, Sebastiana e Antônio, orar por sua filha e seu genro. Eles perderam uma netinha, a Valentina, a criança, porque nós oramos durante muitos dias desses últimos meses. Ela veio a óbito nesta semana, então precisamos orar em favor da família, orar pela mãe que está inconsolável pela perda da filha. Oremos também por Jaime Gondim e Érica Gondim, falecimento do Paulo, esposo da Érica. Pastor Edivaldo, pastor da PIB de Rio Preto, está internado com Covid, seu estado de saúde também requer muito cuidado. Marcos Antônio Ferreira,
a sua esposa Ellen, ele está com Covid, a sua esposa também, mas está em casa, são amigos do irmão Wagner. Irmãos, precisamos orar para que Deus, não somente neste tempo de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida, Ele possa nos despertar espiritualmente como igreja, e a igreja somos nós, aonde quer que nós estejamos, nós somos igreja. Orar pelas nossas organizações missionárias. Recebemos pedido também de oração através do irmão Walter Antunes, pediu que orássemos por um casal de vizinhos seus, vizinhos de muitos anos, senhor Alceu e a dona Esmeralda. Eles perderam o filho mais velho no dia de ontem, vítima também do Covid-19. Então são pessoas que estão sofrendo e que precisam dos nossos cuidados. Queremos agradecer pelo restabelecimento da saúde, pela alta hospitalar do irmão Lorival Maria, pai do irmão Claudemir e avós do Gustavo que está aqui conosco, avô do Gustavo que está conosco, e o Bruno também. Queremos orar também agradecendo pela alta hospitalar do Edgar, filho da irmã Rosalina, com quem estivemos essa semana já visitando na casa da sua mãe. Então esses são os pedidos que temos e agradecimento que temos a fazer, e eu quero então convidar você, aí no lugar onde você está, você parar, para nós orarmos por essas vidas. Vamos orar? Pai, certamente, Senhor, se precisássemos relembrar cada um destes nomes, não os teríamos guardados, Senhor, a ponto de sabermos um a um. Mas, Senhor, mesmo que eu não me lembre, mesmo que os meus irmãos não se lembrem, Senhor, Tu não te esqueces, pois Tu sabes de todas as coisas. Tu és, Senhor, o Deus que vem ao nosso encontro. Tu és o Deus, Senhor, que olhas as nossas necessidades. Tu és poderoso, Senhor, para nos guardar. Tu és poderoso para nos salvar. Tu és poderoso, Senhor, para curar toda a enfermidade, ó Deus. Mas nós queremos, Pai, que tão somente a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Portanto, Deus, visita cada uma dessas pessoas, visita, Senhor, aqueles que estão em lutas, lá em São Paulo, irmão Jadilvan, Senhor, não tenho lembrança de ter falado o seu nome, mas te peço em nome de Jesus, Tu cuide deles, e cuide também da sua esposa, irmã Regina, Pai, e a todos esses que fizemos menção. Pedimos-te, Senhor, agora, por estas vidas que estarão completando mais um ano em sua existência no decorrer desta semana. Pedimos-te, Senhor, pelos casais que vão estar completando mais um ano de caminhada conjugal, ó Deus, que Tu os visites, Senhor, e Tu os abençoes em cada um dos dias da sua vida, ó Pai. Senhor, olha, ó Deus, para o nosso povo. Senhor, olha para os profissionais da área de saúde, Pai, e visita-os agora, Senhor, que Tu possa estar fortalecendo, ó Deus, e dando vigor físico, Senhor, pois estes homens e mulheres, eles estão, Senhor, de fato, na frente da batalha, ó Deus, cuidando daqueles, Senhor, que estão debaixo dos Seus cuidados, ó Deus, e com certeza, Senhor, lutando para que cada um possa vencer, ó Deus, este vírus que tem, Senhor, trazido tristezas e trazido morte e semeado tristeza, Senhor, no meio da população mundial nesses últimos tempos. Guarda-nos agora, Senhor, recebe, pois, a nossa gratidão pelo Teu cuidado, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Nós vamos ao nosso momento missionário. Eu sou o Diego. Eu sou Estela. Eu sou o Diogo. E eu sou o David. E nós somos missionários em Portugal. Graça e paz, queridos e amados irmãos da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Meus queridos irmãos, há 19 anos, a Segunda Igreja fazia um culto de comissionamento. Neste culto, meus irmãos, eu fui enviado por vós. Há 19 anos, trabalhamos juntos na obra missionária. Naquela época, eu fui enviado para a África do Sul. Lá fiquei 11 anos. Depois fui para o Canadá. Lá fiquei 6 anos. E agora já estou em Portugal há 2 anos. O Senhor tem nos dado graça. Muito obrigado pela vossa parceria e pela vossa fidelidade no Senhor, de andar junto conosco na pregação do Evangelho, na edificação de vidas, no discipulado, no treinamento de outros pastores, para que o nome de Cristo seja glorificado.
neste ano passado. Foi um ano difícil para todos. Nossa igreja esteve fechada por um grande tempo, uma igreja que estava a nascer, uma igreja que tinha acabado de encontrar o seu lugar para se reunir. Tivemos que fechar as portas, mas o Senhor abriu as portas. Nós demos vários estudos e discipulado mesmo online, fizemos conferências online. Eu teria várias viagens que foram canceladas, mas começamos a pregar em outros lugares, ou seja, o Senhor abriu as portas e vidas foram edificadas. Nós temos caminhado com outros pastores e juntos aqui em Portugal temos semeado a palavra da verdade. É um país com pouca presença evangélica, 0,5% de evangélicos em Portugal. As igrejas são pequeninas e pela graça de Deus a nossa igreja tem crescido. Nesse ensejo, eu gostaria de mostrar o vídeo do nosso último culto desse domingo passado, aqui na Congregação Batista da Margem Sul, no Seixal, no sul de Lisboa. Olá, queridos irmãos e irmãs da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Estou aqui para partilhar convosco as bênçãos do ministério e aquilo que nós temos desenvolvido aqui na plantação da Igreja Batista da Margem Sul, em cooperação com a Igreja da Lapa, em Lisboa. Bom, eu tenho tido o privilégio de trabalhar com as mulheres da Lapa, faço parte da liderança das mulheres da Lapa e estou aqui na Margem Sul, juntamente com a Adelaide Richardson, a liderar o trabalho com as mulheres, que graças a Deus, apesar da pandemia, tem corrido bem e Deus tem aberto as portas. Mesmo online nós temos conseguido fazer um discipulado e temos conseguido continuar com os nossos estudos da palavra. O último estudo que nós fizemos foi o estudo bíblico de Gálatas, que foi elaborado pelas mulheres da Lapa e que eu tive o privilégio de participar da autoria do estudo da Carta aos Gálatas. Foi uma bênção. Também tive o privilégio de participar do estudo devocional à Carta aos Hebreus, produzido pelo Ministério Benditas. E tem sido uma bênção poder alcançar tantas mulheres que procuram esperança na palavra. E por falar em esperança na palavra, esse é o nosso mote do nosso ministério que iniciamos em julho do ano passado, online, que é o Cordão de Raab, Esperança na Palavra, que é um ministério com o intuito de alcançar mulheres de língua portuguesa com a palavra, trazendo a palavra e aplicando a palavra nas nossas vidas. Tem alcançado mulheres aqui em Portugal, no Brasil e mais outros países. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Por isso, agradeço o vosso apoio, agradeço as vossas orações e já agora faço alguns pedidos. Peço que orem pela nossa família, pela nossa saúde, pela chegada da Sara Esther, que está próxima, pela educação dos nossos filhos, e para que Deus nos continue a dar coragem e força para continuar o trabalho aqui na Margem Sul de Lisboa. Por isso, e nesse ensejo, eu quero pedir aos irmãos que continuem em oração por nós. Pois em setembro começamos aulas introdutórias de preparação para irmãos e irmãs que querem trabalhar na obra missionária em Portugal, no nosso seminário Martin Butzer Portugal. E continuamos no trabalho da nossa congregação, pois ainda este ano queremos tornar a nossa congregação autônoma e, pela graça de Deus, plantar mais igrejas em Portugal.
Estejam conosco, orem por nós, pois os campos estão brancos e prontos para a ceifa. E em Cristo nós estamos a pregar o Evangelho da salvação. Até vai. Tchau. Tchau. Eu quero ir mais. Que bom, meus irmãos, podermos ouvir e ver as imagens do pastor Diego, da Estela, dos meninos, e ainda não conseguimos ver a imagem da pequenininha, porque ela ainda está na barriga da mamãe. Mas esses são os nossos filhos, irmãos. Há 19 anos o pastor Diego deixou Campo Grande, e ele ainda solteiro, foi para o continente africano para trabalhar. Então, em tempo de missões mundiais, nós estamos aí tendo a oportunidade de ouvir um missionário que já esteve ligado à Junta de Missões Mundiais, mas não deixa de estar fazendo missões lá do outro lado. E eles estão, de fato, vivendo aquilo que é o tema de missões mundiais para o ano de 2021, que é Viva o Poder de Transformar. E eu quero ler para você a divisa que foi escolhida então para ser usada pelos batistas brasileiros em 2021 para a campanha de missões mundiais. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Este é o texto que é a divisa nossa de missões mundiais. Nós vamos estar cantando o hino de missões mundiais, Viva o Poder de Transformar, e enquanto isto, você vai poder, aí da sua casa, quem sabe, você mesmo fazer através do Pix, a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, ou através do TED, você poderá fazer também, para que possamos dar continuidade ao trabalho nosso, como igreja, aqui no lugar onde nós estamos plantados. Não poderão impedir a palavra
Meus irmãos, você pode participar de missões mundiais. Esse é o tempo em que a sua igreja está se mobilizando dentro da campanha de missões mundiais. Nós queremos desafiar os irmãos a viver o poder de transformar através das suas orações, através das suas ofertas. Os missionários, irmãos, eles dependem da nossa oferta. O seu dízimo ajuda, porque do seu dízimo é destinado um valor para a convenção do nosso país, do nosso estado, depois para a Convenção Batista Brasileira, e lá da Convenção Batista Brasileira, parte do seu dízimo é destinado para missões mundiais, mas nós precisamos sustentar os nossos missionários, para que eles não voltem, mas para que eles continuem trabalhando, continuem falando que Jesus é o poder para transformar vidas. Então, estejamos atentos a isso. Nós vamos orar pelo pastor Diego, pela Estela, pelos meninos, e vamos orar pedindo a Deus pela vida do pastor Marcos, pois ele vai falar a nós daqui um pouquinho, da parte do coração de Deus para o nosso coração. Então vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por este breve relato que tivemos acerca do que Tu estás fazendo lá em Portugal, ó Deus, através da vida, da família do pastor Diego, da sua esposa, dos seus filhinhos, e ela agora, Senhor, aguardando a chegada de um novo componente, ou uma nova componente da família, Pai. Que Tu visites, Senhor, esses filhos nossos ali, ó Deus, Tu possas guardá-los, Tu possas, Senhor, abençoá-los, Senhor, com provisão, e a provisão dos Teus servos, Senhor, elas, por certo, elas vêm das ofertas que nós dedicamos, Senhor, a missões, as ofertas destinadas diretamente a eles. Que Tu possas guardá-los, não somente a eles, Senhor, mas a todos os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais, a liderança, Senhor, da Junta de Missões Mundiais, através do pastor João Marcos, ó Deus, que tem sido incansável, Senhor, em seus apelos, pedindo-nos oração, pedindo-nos, Senhor, que nós estejamos sustentando financeiramente a obra do Evangelho, ó Deus, a obra de missões no mundo, Pai. Que Tu possas, Senhor, estar provendo os meios necessários para a continuidade. Mas agora, Senhor, queremos fechar a nossa oração, falando a Ti, Senhor, e falando contigo a respeito do pastor Marcos. Ele vai fazer uso da palavra para nos comunicar o Teu recado. Usa o Senhor com poder para nos abençoar e para convencer-nos, ó Deus, da verdade da Tua palavra e que Tu colocaste no seu coração. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Desejo que o favor e a bênção do Altíssimo estejam sobre todos. O nosso Deus possa ser sentido em nossos corações, para que nós entendamos a graça do Senhor em nossas vidas. Estamos vivendo um momento que tem trazido perplexidade. Nós estamos vivendo um momento que jamais poderíamos imaginar. Nós estamos vivendo um momento que nós nunca teríamos condições de analisar e de avaliar e de pressupor que nós enfrentaríamos. A pandemia mudou de maneira drástica, ela passou a ditar os rumos da humanidade. Estamos enfrentando um problema sério, estamos enfrentando um problema, e o nosso pastor já fez aqui referência à ação dessa Covid-19, onde muitas pessoas têm perdido a vida. Pastores e líderes cristãos
estão a considerar esse momento sob a luz das Escrituras. Cito 3. O primeiro deles, Augusto Nicodemos, afirma que o momento é para nos prepararmos para os dias finais, tempos difíceis. Ele disse, numa de suas falas, numa de suas mensagens, que nós precisamos aprender o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, 21, porque aumentará a blasfêmia contra Deus. É interessante a maneira como o pastor Nicodemos faz essa referência, como ele coloca de uma maneira muito hábil e uma maneira conduzida pelo Espírito, como ele coloca essa condição de que nos dias finais, e nós estamos vivendo esses dias, a blasfêmia vai aumentar. Hernandes Dias Lopes, ele defende que devemos praticar a oração da fé. Um sermão seu tem o seguinte tema: oração, a força mais poderosa da terra. Oração, como ele diz nesse sermão, é o sopro de Deus sobre nós. É a ação do Espírito Santo sobre nós. É o Espírito Santo nos tomando enquanto servos do Altíssimo, para que nós nos dediquemos à oração, a fim de que nós vejamos as maravilhas de Deus. Sem oração da fé, o anúncio da verdade bíblica é mero formalismo. Um terceiro pastor, Pascoal Peragine, mostra-nos que devemos nos concentrar nos testemunhos dos servos do passado. Eles nos ensinam que as crises podem ser superadas. E ele faz em 2 sermões, um avaliando a oração de Neemias e no outro avaliando a oração de Ezequias. Ele faz como um apanhado, e ele nos direciona para que pensemos, para que aprendamos com esses irmãos, com esses servos do passado, como vencer as crises. Como vencer as crises. É inegável que estamos diante de uma crise mundial. É inegável. Ela se apresenta diversificada. Atinge várias áreas: sanitária, econômica, política, mental e espiritual. Olha só a abrangência. Olha só o que nós estamos percebendo e o que está diante dos nossos olhos, uma abrangência muito grande. Entretanto, para o historiador Toynbee, a crise da civilização ocidental e agora mundial é uma crise espiritual. Interessante, eu não fui ver se Arnold Toynbee é cristão, mas ele faz essa referência. Ele faleceu em 1975. É interessante que ele está dando, naquilo que ele estava vivenciando no seu tempo de vida, uma crise, e ele estava dizendo que aquela crise era de cunho espiritual. E hoje nós estamos enfrentando uma crise, e eu acredito, e eu creio, que é uma crise de cunho espiritual. Por isso, eu defendo a ideia de que a igreja é necessária nesse tempo para proclamar a verdade, para colocar a esperança no coração do povo, para levantar a bandeira de que Jesus é vitorioso. Eu creio que é um tempo em que nós podemos aprender com o passado, com reformadores que se gastaram em outras pandemias, levando a igreja a se envolver de uma maneira profunda e sincera. Nós aprendemos isso com Martinho Lutero. Ele enfrentou uma crise, uma pandemia também, e ele usou de todos os recursos que tinha para louvar o nome do Senhor. A igreja é imprescindível, a igreja é imprescindível, a igreja é imprescindível. Nós precisamos entender isso. E ele ainda afirma
que se esta civilização fracassar, será por razões espirituais e não por carência de ciência, cultura ou igualdade econômica. Irmãos, mais do que nunca, a crise que nós estamos passando é um elemento essencial para que nós evangelizemos, para que nós mostremos que o mundo está passando por uma crise espiritual, porque o mundo tem amado a blasfêmia contra Deus, o mundo tem amado a pornografia, as imoralidades, o mundo tem se colocado contra a santidade de Deus. E agora nós estamos diante de uma crise sem condições de entendermos o seu tamanho, mas sabemos que ela é mundial e que ela está presente em todas as nações. Portanto, o papel da igreja é determinante para se vencer essa crise. Ela é produzida por um poder maligno. Não tenho dúvida disso. Se alguém tem, tudo bem, mas eu não tenho dúvidas e nem dúvida de que, na verdade, nós estamos diante de uma crise e que a malignidade e que o inimigo das nossas almas tem se levantado para poder aniquilar o Evangelho. Mas sabe que ele não conseguirá, saibam, melhor dizendo, que ele não conseguirá. Sabe por quê? Porque a mensagem bíblica da igreja é: porque o príncipe deste mundo já está condenado. Queridos, essa é uma perspectiva grandiosíssima para nós. Essa é uma perspectiva que nos leva a entendermos o que nós encontramos na palavra de Deus e como aplicá-la aos nossos corações. Como aplicá-la ao nosso coração, aos nossos corações. Após essas considerações, quero destacar a experiência de Josafá. Ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Não vou ler o capítulo, mas vou fazer algumas referências a esse extraordinário servo de Deus. Ele venceu uma crise. Ele enfrentou uma crise. Ele enfrentou a opressão. Ele enfrentou a dificuldade. Entretanto, ele entendeu que a crise que ele estava enfrentando era espiritual. Ao saber que um exército enorme vinha para atacá-lo, sua atitude foi consultar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. O que nós temos que fazer inicialmente? Consultar o Senhor. O Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, nada será contra nós. Nós precisamos entender isso, que a maneira para que nós enfrentemos as nossas dificuldades é consultar o Senhor. E o que é consultar o Senhor? É suplicar dEle solução para os problemas ou para o problema que nós estamos enfrentando. Mas quem era Josafá? Nós precisamos conhecer esse extraordinário rei de Judá. Seu nome significa Iavé é juiz, ou Iavé julga. Interessante o nome, do grande rei de Judá. Foi o 4º rei de Judá, o reino do sul, e o 6º na linhagem de Davi. E nós podemos constatar isso em Mateus capítulo 1, verso 8. Está na genealogia do nosso Salvador. Possuidor de um caráter espiritual forte. Quando nós lemos a sua história, nós percebemos isso. Ele era piedoso, ele buscava o bem da nação. Por isso que a igreja é imprescindível. A nossa igreja, as nossas igrejas, as nossas denominações, em honestidade a Deus, elas pregam para que a nossa nação seja uma nação abençoada. Por isso a igreja é imprescindível. Assim como o coração piedoso de Josafá se dirigia para o benefício às nações,
O que nós estamos fazendo é pregar um evangelho que salva, que cura, que transforma, um evangelho que há de nos levar para o reino de Deus, um evangelho de esperança, um evangelho onde nós vamos poder cantar: estamos com o Senhor para todo sempre. Piedoso era o coração de Josafá. Segunda coisa, ele era temente a Deus. Ele fez uma reforma nos padrões dos cultos em Judá. Ele fez uma reforma. Ele aboliu a idolatria, a imoralidade, os postes sagrados. Ele fez uma reforma. Por que a igreja é imprescindível? Porque o mundo precisa de uma reforma em nome de Jesus. Uma reforma que seja produto de uma fé, daquilo que temos no coração. Uma reforma que abrace as igrejas para que elas possam realmente fazer as suas críticas à idolatria, à imoralidade, às coisas erradas, não se importando se nós vamos sucumbir por causa da nossa fé, mas sabendo que nós estamos aqui para abençoar. A igreja é imprescindível porque ela abençoa. Terceira coisa, ele incentivou o ensino, escolheu entre os levitas e sacerdotes mestres que ensinassem a lei nas cidades de Judá. Ele se preocupou em ensinar o povo como adorar a Deus. Ele se preocupou em ensinar o povo como louvar a Deus. Ele se preocupou em colocar uma educação judaica naquela época, como a igreja hoje tem se preocupado em colocar uma educação cristã, a fim de que a nossa nação seja uma nação abençoada pelas mãos do Todo-Poderoso. Ele preparou o ensino, ele se preocupou com o ensino, ele se dedicou em colocar levitas e sacerdotes para que ensinassem sistematicamente a lei nas cidades de Judá. Tremendo! Todo mundo teve conhecimento da lei, todo mundo teve conhecimento da palavra, todo mundo teve conhecimento do que era a vontade de Deus. Foi prudente. Ele equipou o seu exército para que defendesse as fronteiras do seu reino. Interessante, um homem extraordinário que reinou 29 anos, começou a reinar com 25, reinou por 29 anos. E ele então produziu um testemunho excelente. Seu reinado aparece com destaque nos livros das crônicas, 1 Crônica 3:10 e 2 Crônicas de 17 a 20, e um pedaço no capítulo 21. Josafá marcou a história judaica como servo de Deus. E eu quero que nós pensemos nisso, irmãos. Sabe por que a segunda igreja ela é imprescindível? Porque nós vamos deixar um exemplo na história, e eu não sei quanto tempo ainda falta para Jesus voltar, mas nessa história, a nossa igreja vai marcar a nossa sociedade, porque nós queremos viver de acordo com os padrões e com os ensinos de Cristo, nós queremos ser servos do Altíssimo. E aí, ele nos deixou, em toda a sua história, Josafá, nos deixou um exemplo. Joséfo, grande autor judeu, que viveu na época dos apóstolos de Cristo, escreveu: ele, Josafá, foi sepultado com magnificência em Jerusalém, porquanto havia imitado os atos de Davi. Interessante o testemunho de Flávio Joséfos. Interessante, porque ele simplesmente constatou no seu testemunho aquilo que nós encontramos a respeito de Josafá na palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3, dá essa descrição: ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido, não consultou os Baalins, espíritos inferiores, ou seja, demônios. Ele se estabeleceu, ele se estabeleceu na fé,
ele firmou o seu coração na palavra de Deus, ele levou a sua nação a engrandecer o Deus Altíssimo, e por isso ele venceu uma tremenda crise, porque ele confiou em Deus. Então, irmãos, rapidamente, esta noite, eu quero pensar em alguns aspectos sobre o seguinte tema: ações diante das crises. Essa crise vai passar, virá uma outra, a outra vai passar, pode ser que venha uma outra, até o retorno de Jesus, porque Jesus está voltando, ele vai voltar, aleluia, amém por isso. A primeira coisa que nós destacamos no capítulo 20 de 2 Crônicas, que é um ensino extraordinário, diz o seguinte: para nós vencermos a crise, nós precisamos nos aproximar de Deus. Veja aí, 2 Crônicas 20, verso 4, olha o que diz: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Ajuda aí, a palavra ajuda aí significa socorro, e faz uma referência ao Salmo 46, que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aproximar de Deus, colocar o seu coração em submissão, em obediência a Deus, saber que Deus, ele é extraordinário, e para se ter a ajuda do Senhor, é necessário, em primeiro lugar, reconhecê-lo como Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso? Amém? Deus é o Todo-Poderoso. Deus é El Elyon, o Altíssimo, e Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nada foge ao seu controle, nada foge à sua maneira de ser. Não há nada que impressione o nosso Deus, ele determina todas as coisas. Eu preciso acreditar, eu preciso me aproximar de Deus e me quedar e me curvar, para que eu diga: o Todo-Poderoso escuta as minhas súplicas. E escuta? Escuta. E nós escutamos, e nós estudamos na palavra de Deus, que Josafá levou o povo a se aproximar. Olha só o que diz: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades. E por quê? Porque aquelas cidades já estavam conhecendo a lei de Deus. A igreja tem uma função pedagógica, ela tem que ensinar as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo salvam. Deixa eu arrumar a frase. As palavras de Cristo são fundamentos da nossa fé para a nossa salvação. Segunda coisa, para se ter a ajuda do Senhor, é necessário entender que Deus age quando somos sinceros com Ele. Sabe o que Tiago diz? Pedis mal, porque não é para louvar o nome do Senhor. Estou certo nisso? Agora, quando nós olhamos aqui o texto em questão, o que está colocado, queridos irmãos, é que aquele povo que agora estava acostumado a ouvir o ensino da palavra, que estava acostumado agora a entender que a palavra de Deus e o Deus é poderoso, agora então eles estão aplicando ao seu coração, sendo sincero diante de Deus. E o que quer dizer a palavra sincero aqui? Significa sendo confessante dos seus pecados, dos seus erros. Porque agora diante de Deus eu preciso confessar a minha iniquidade. Então, numa época de crise, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos aproximarmos de Deus, para que Ele então opere em nosso coração. A segunda coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos em crise, qual a segunda ação que eu devo praticar? Pratique a oração. 2 Crônicas 25 e 6. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. A oração ali, irmãos, é extraordinária. Se irmãos quiserem ler depois,
Que oração, a oração de Josafá. Mas o que eu gosto de pensar aqui é que Josafá, como líder da nação, ele deu o exemplo de oração. Ele deu o exemplo de oração. Ele não esperou que os levitas fizessem, ele não esperou que os sacerdotes fizessem. Foi ele que lá no templo do Senhor, na frente do pátio novo, ele orou ao seu Deus, ao nosso Deus. E Deus compreendeu o coração de Josafá, e Deus entendeu a oração de Josafá, e Deus compreendeu a necessidade de Josafá e providenciou a vitória, porque o servo de Deus foi atendido. A oração de Josafá destacou algumas coisas, irmãos, eu quero destacar algumas, pelo menos duas. Primeiro, Deus domina sobre os reinos do mundo, tudo está em suas mãos. A maior autoridade é Yahvé, é Jeová, é Jesus, é o Emanuel, é o Ebenezer. As demais autoridades embaixo podem até fazer coisas que ofendam a Deus, e Deus julgará todas as autoridades, porque Deus é a autoridade suprema. E a Bíblia diz que todo homem prestará conta dos seus atos diante de Deus. Todo rei da terra vai se ajoelhar diante do magnífico Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso foi interessante, que ele disse, olha, as nações podem se levantar, as nações podem vir contra Jerusalém e Judá, mas o nosso Deus é o nosso muro de segurança, ele há de nos responder. Primeira coisa então que ele disse, Deus domina sobre tudo, por mais que o exército seja tremendo, por mais que o exército seja grandioso, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. A segunda coisa que ele destaca na sua oração, Deus é possuidor de força e poder. Força aí significa valor firmado na verdade. Deus não mente. Estou certo nisso, irmãos? Deus não mente. A força de Deus é o seu caráter. A força de Deus é a sua maneira de ser. É a sua verdade, e na sua verdade ele pratica a justiça. E ele está dizendo exatamente isso. Se Deus disse que vai nos defender, ele o fará. Se Deus disse que vai nos defender, ele o fará. E a segunda palavra é poder. E a palavra poder aqui significa intensidade para executar sua vontade. Ou seja, que a ação das mãos de Deus. Olha só que coisa extraordinária, irmãos. Por isso que estudar a palavra é extraordinário. Que a ação das mãos de Deus, elas estão colocadas sobre os seus servos para abençoar. As mãos do Senhor não estão encolhidas, não é isso? As mãos do Senhor não estão encolhidas, pelo contrário, elas estão sobre. E nós estamos sob as mãos de Deus, para que nós sejamos grandemente abençoados. A oração, por isso eu concordo com a afirmação do pastor Hernandes, a oração é o sopro de Deus em nós. Precisamos orar, e graças a Deus, irmãos, a nossa igreja tem um envolvimento de oração, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia seja dado aos céus, porque nós estamos orando e estamos enfrentando muitas coisas e temos muitos pedidos, mas eu creio que o consolo vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu creio nisso. A terceira coisa que nós precisamos entender é que precisamos louvar a Deus. 20, 21. 2 Crônicas 20, 21. E por que Deus é soberano, irmãos? Sabe por quê? Porque ninguém pode se opor a Ele. Se o Senhor nosso Deus achar que hoje é o dia de Jesus chegar na terra, vai acontecer? Vai acontecer.
Ninguém se opõe a Deus. Como certo escritor disse, ninguém pode arranhar a santidade de Deus. 20 e 21, então, diz que nós precisamos louvar a Deus. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Ele deu o exemplo na oração, e agora, irmãos, ele está dando o exemplo aqui no louvor. Está louvando ao Senhor. Ele está dizendo que o culto é importante, e que o canto é importante. E ele exalta aqui duas coisas. Primeiro, ele exalta a santidade divina. E ele está dizendo que a santidade divina é que Deus, no seu caráter, é separado do mal. Ele está dizendo que Deus, no seu caráter, na sua ação de verdade, é separado do mal. E ele ainda diz que essa separação é um brilho que mostra uma conduta perfeita, alicerçada no amor, no seu amor, porque o seu amor é eterno. Santidade, então, é um caráter separado do mal, aonde o brilho, o fulgor de Deus se apresenta. E esse fulgor de Deus se apresenta na prática, no amor que Ele tem para os seus servos. Deus nos ama, irmãos. Deus está ao nosso lado. Deus há de nos abençoar a cada dia. Deus é por nós. Deus é por nós. A santidade de Deus é tão tremenda que nada o corrompe. Deus é puro. A santidade de Deus, repetindo, é tão tremenda que nada a corrompe. Deus é puro. E uma segunda coisa que nós encontramos no canto, e que ele dá como exemplo, é que a confissão de quem está cantando. Quem está cantando tem que ter convicção do que está cantando, porque fez uma confissão, e aqui um acordo, um pacto diante de Deus. Dar graças, aqui no texto, significa creia no favor divino. Creia no favor divino. Cremos no favor divino. E a quarta coisa, para nós sairmos vencedores numa crise, é aguardar a resposta divina. 2 Crônicas 20, 14 e 15 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. E a palavra Jaaziel, o nome Jaaziel significa Deus vê. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vou repetir: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Para que isso seja uma convicção, precisamos estar firmados em algumas coisas. Primeiro, nós precisamos crer que Deus é o mesmo. Primeira coisa, o eu sou é o mesmo. O eu sou que falou com Moisés é o mesmo que fala conosco. Segundo, eu não posso duvidar, porque Deus não está mudo. Ele sempre promulga as suas sentenças. Terceiro, eu preciso entender, lendo a história, que Deus agiu no passado e age hoje, na nossa época, da mesma maneira. E em último lugar, eu pelejo pelos meus servos. Essa é uma frase que está em Deuteronômio capítulo 3, verso 22. Deus peleja por nós. Que belo exemplo nós temos em Josafá, em Ezequias, em Asa e tantos outros reis. E que isso possa, então, preencher as nossas necessidades. Deus há de responder o clamor da sua igreja, e nós encontraremos respostas para as nossas crises. Concluo com essa ilustração e eu quero lê-la. Um casal dirigia-se ao hospital tarde da noite para o nascimento de seu segundo filho, quando algo inesperado aconteceu. A
a mãe entrou em trabalho de parto. O marido chamou o serviço de emergência e a atendente encarregada de enviar o socorro orientou-o enquanto ele fazia o parto. O bebê, porém, não respirava. Então a atendente o ensinou a fazer a respiração boca a boca. Finalmente, o recém-nascido tomou um fôlego e chorou. Quando perguntaram a todos como reagiram com calma diante da situação, a atendente respondeu, e achei a frase extraordinária: fico feliz por Deus trabalhar no turno da noite. Fico feliz por Deus trabalhar no turno da noite. Deus é por nós, irmãos, e eu fico emocionado com isso. Paulo disse que as nossas angústias são momentâneas e não pode ser comparada com aquilo que nos aguarda. Temos crises, como diz um hino, temos por lutas passadas, umas temíveis, cruéis. Creio que é do pastor Manuel Avelino essa letra, eu acho que é, eu não fui verificar. Mas nós sabemos que Deus não dorme, aquele que nos guarda não dorme, está pronto a nos ajudar. E gostaria então de deixar 3 lições. Primeiro, não cultivemos o medo. Segundo, utilizemos a força da oração. Terceiro, Deus nos vê e nos ajuda. Deus nos vê e nos ajuda. Que bom, irmãos, que nós podemos fornecer ao mundo cânticos, podemos oferecer ao mundo a leitura da palavra, podemos oferecer ao mundo as nossas orações, podemos oferecer ao mundo os nossos ensinos. Eles são transformadores, eles farão toda a diferença quando forem encaixados no coração do ser humano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia e que nós possamos a cada instante depender de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque podemos louvar o Teu nome. Muito obrigado, porque podemos aprender da Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor vela por nós. Senhor, ensina-nos a servi-lo, a louvá-lo, a orarmos conforme o Teu coração, e que a vontade do Senhor prevaleça nessa terra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Estamos caminhando, irmãos, para o fechamento do culto de adoração ao nosso Deus. Queremos agradecer ao Senhor a palavra trazida ao nosso coração. Mas eu quero, antes de encerrar o nosso trabalho desta noite, eu quero fazer algumas recomendações a vocês relativas ao culto do próximo domingo. Se você está acompanhando conosco desde o início, você ouviu as comunicações, mas eu quero reiterar, até mesmo porque pode ser que alguém tenha pego o culto pela metade. No próximo domingo, nossa programação alusiva à Páscoa, ela será no horário da manhã, com culto presencial, tendo seu início às 9 horas da manhã. Estaremos tendo a cantata de Páscoa e estaremos celebrando batismos de 6 novos membros da nossa igreja. E ao final deste culto, do dia 4, nós estaremos então celebrando a ceia do Senhor. Esta será a programação que teremos no próximo domingo. O culto da noite não será realizado presencialmente. Nós vamos estar disponibilizando através do canal do YouTube a gravação do culto que será apresentado então no horário da manhã. Então é isso que eu preciso falar para você. E uma outra coisa, necessário se fará que todos estejam inscritos, até mesmo por conta da limitação
de pessoas presentes no nosso santuário. Então nós vamos estar disponibilizando logo no início da semana o link para a inscrição do culto, e eu quero pedir a você que esteja atento para isso. Você que vai se batizar, convide a sua família para estar presente neste momento tão importante da sua vida. E nós, como igreja, vamos estar todos juntos aqui. Meus queridos, que Deus abençoe a vocês, que Ele nos conceda uma semana de paz, que a gente possa continuar lutando e que Deus continue trazendo cura àqueles que estão enfermos, internados nas unidades hospitalares de todos os lugares do nosso país, é a nossa oração. Fiquem com Deus e um bom final de domingo para todos vocês.